Muito boa tarde a todos. É um prazer novamente estar falando para vocês sobre pensão alimentícia, sobre guarda, sobre tudo que está relacionado a direito de família. Então hoje eu vou trazer novidades aqui para vocês. Inclusive, hoje é um dia especial porque eu prometi que dentro dessa live eu ia trazer uma mãe ao vivo para eu tirar todas as dúvidas dela, porque eu vejo muitas pessoas no dia a dia reclamarem aqui pra gente que o pai não está ajudando, que o pai é ausente, que o pai ele manda mensagem quando ele quer, ele paga o valor de pensão que ele quer. Então o que, que eu fiz? Hoje eu preparei um conteúdo exclusivo para vocês, para explicar de maneira prática como nós podemos, primeiro, regularizar a pensão alimentícia e também eu vou chamar uma pessoa aqui da live para a gente fazer um atendimento ao vivo e tirar todas as dúvidas ao vivo. Então, se você hoje quer participar, quer estar aqui com a gente, para a gente, que eu falo, às vezes a sua dúvida pode ajudar milhares de mães. Então, se você hoje tem alguma dúvida, quer entender mais sobre pensão alimentícia, manda aqui a solicitação, porque eu vou escolher uma pessoa, tá? Para a gente estar conversando daqui a pouco, tá? E se você tem dúvida sobre pensão alimentícia, manda sua melhor dúvida, porque eu vou escolher as 3 melhores dúvidas aqui para responder ao vivo. Agora, vamos lá. Qual é o principal ponto? Virou o ano de 2026, a pensão alimentícia ela sobe de maneira automática ou não? Qual o valor certo que o pai tem que pagar? Porque, gente, o ano virou, a gente sabe que o preço das coisas também vai virar. Se o preço de todos os produtos, de tudo que tem no mercado está aumentando, consequentemente a pensão também tem que aumentar. Doutor, mas eu preciso entrar na justiça para aumentar? Não. Se você já tem uma pensão que foi estipulada pela justiça, ela aumenta e foi fixada pelo salário mínimo, ela tem essa alteração de maneira automática. Deixa eu ver as pessoas que mandaram aqui a solicitação. Vou colocar, por enquanto, a Luciana, porque eu vou escolher as 3 melhores para a gente estar conversando. Bom dia, tudo bem? Oi, bom dia. A Luciana saiu, vou chamar outra pessoa. Olha, você hoje quer tirar dúvida dentro da live de saber como que é o valor certo de pensão, quando o pai tem que buscar, como trazer uma multa para o pai que não busca o filho. Manda a solicitação que daqui a pouco eu vou chamar uma pessoa aqui para a gente fazer esse atendimento ao vivo. Deixa eu ver a próxima. Oi, boa tarde, como é que você Boa tá? Tudo tarde. bem? Tudo Fala, bem? tudo bom? Eu não tô te vendo. É porque tô vergonha de aparecer, olha. Ah, sim. Deixa eu perguntar uma coisa assim, é bem rapidinho. Sempre acompanho seus vídeos, né? Eu acho você um advogado super entendido das coisas. O pai dos meus filhos é predeiro, sabe? Só que é avulso. Ele dá R$ 500, tá com 5 anos. Ele disse que se eu for para a justiça, esse valor diminui. O senhor acha que esse valor realmente diminui ou é esse valor certo mesmo? Ó, primeiramente, é uma grande honra estar falando com você. Fico feliz em Igualmente. poder estar contribuindo. A gente sempre está pensando sempre na família, sempre os seus os filhos, né? Crianças, ter um estilo de vida adequado, então, e a gente fazer justiça. Então, sempre pode contar comigo. Agora a pergunta é: você disse para mim que o pai está pagando R$ 500 de pensão já tem um tempo, né? Agora a É, pergunta é: essa pensão, ela foi estipulada pelo juiz ou foi uma pensão que não, vocês estipularam de boca? de boca. Tá. Ele está trabalhando com qual profissão? Ele é predeiro.
Pedreiro. E ele tem outros filhos? Tem não, tem só os meus dois filhos. E ele tá pagando R$ 500. R$ 500. E acha muito dinheiro. E o meu filho é autista, né? Ele toma remédio controlado. Aí eu privo muito eles, né? De lazer essas coisas, por conta que eu não posso trabalhar, né? Por conta Sim. dele. Aí eu conversei com ele para esse mês, esse ano ele aumentar para 600, mas ele disse que não pode, que é um absurdo, que é muito dinheiro, que não dá. Não, olha que notícia boa que eu vou te passar aqui. Inclusive, eu acredito que vai tirar a dúvida de várias mães que estão aqui acompanhando a gente. Vamos Uhum, lá. Olha que legal que eu vou te falar. O pai, ele tá pagando R$ 500 por mês. Porém, uhum, quando o pai, ele tá pagando pensão, que a gente chama da pensão de boca, a gente não consegue cobrar judicialmente pensão de boca, porque é uma pensão que foi uhum, ajustada entre vocês. E por que eu certo. tô falando isso? Porque se amanhã ele falar para você, olha, eu não vou pagar mais a pensão. Uhum, Infelizmente, você, lógico, você vai conseguir receber, a gente pode entrar com processo, mas ele não tem nenhum vínculo por enquanto. Então, talvez ele possa ficar um mês, 60 dias sem estar pagando a pensão alimentícia. Esse é o uhum. primeiro ponto. Segundo ponto, hoje, se o pai está pagando o valor de R$ 500, vamos supor que você chegasse agora para mim e falasse, doutor Felipe, o pai do meu filho hoje, porque você falou para mim que o pai do seu filho está empregado, trabalha como pedreiro. É Vamos, avulso, mas ele ganha muito bem mesmo, muito bem. normalmente eles ganham diária, né? R$ 70 a diária, perdão, R$ 100 Ele a trabalha, diária, ele cento e trabalha, cinquenta. ele trabalha por empeleita. A última agora que ele pegou foi R$ 10.000, a empresa que ele pegou. Entendi. E hoje ele tem. Como que é o estilo de vida dele? Ele tem casa própria? Ele tem uma casa própria, né? Tá pagando. Ele tem outra família. Agora, e para completar, ele faz o papel de pai na vida de outra pessoa, né? Que da atual dele. Meus filhos, tipo assim, tá deserdando meus filhos, sabe? Deserdou. Ele mora em outra cidade. Aí ele vem aqui de 2 em 2 meses, olha meus filhos 10 minutos e vai embora. Entendi. Outra coisa que eu ia te perguntar, Hum. você disse que hoje ele tem casa própria. Ele atualmente ele tem veículo no nome dele, você sabe? Você tem algum outro patrimônio? Não, ele não tem veículo, não. Tem não. Tá. Por que eu tô fazendo essas perguntas para você sobre veículos, sobre bens? Porque você falou que tem casa própria. A gente Tem. tem, muitas das vezes a gente vai conversar com as mães, tem mãe que fala assim, doutor, o pai do meu filho hoje ele tem um Creta. Aí a gente vai colocar na ponta do lápis. Quanto que custa o IPVA do Creta? Quanto que custa o seguro do Creta? Supera R$ 500, entende? Então, ou seja, ele tá dando mais valor no veículo que ele tem do que dar valor no própria subsistência da criança, no próprio crescimento da criança. Uhum. Agora, olha que notícia boa que eu vou te passar. Certo. Você que está na live aqui, se você conhecer alguém que está passando por essa situação, manda esse aviãozinho para 5 mães, porque o que eu vou falar aqui, eu tenho certeza que vai tirar a dúvida de muitas mães que estão aqui com a gente hoje, tá? Mas para eu te passar, depois eu vou te chamar via direct para a gente conversar com mais detalhe. Mas eu vou te Certo. passar uma análise que você já pode aplicar agora, tá? Certo. Primeiro ponto, um pai, vamos supor que você falasse, doutor Felipe, o pai do meu filho está desempregado. O Uhum. mínimo que o pai deveria pagar para um filho, Hum. é R$ 480. Um. Doutor, eu tenho 2 filhos. Vai ser uma média entre R$ 680 a 811. Estou falando pai Muito bom valor. desempregado, Uhum. tá? Fora isso, metade da despesa com farmácia, material escolar, dentista, uniforme, tudo deveria ser dividido, porque você disse que hoje seu filho tem o autismo. Então, o autismo Tem. precisa, às vezes, fono, tratamento. Todas essas despesas que você tem deveriam ser divididas meio a meio fora a pensão, tá? Certo. Outro ponto. Então, ou seja, hoje você está recebendo menos que um pai desempregado, seus filhos. Uhum. Eu Seus filhos sei. hoje eles estão recebendo menos que um pai desempregado. Doutor, como que eu faço para regularizar a minha vida? Olha o que eu vou te falar. Uhum. Você vai ter muita munição aí. Primeiro Certo. ponto. Olha que legal. Você vai fazer o seguinte: você vai fazer um grupo no WhatsApp. Você vai começar a juntar todas as despesas que você tem.
Doutor, mas é só com alimentação? Não, pensão não é só alimentos. Você vai juntar as despesas que você tem com seu aluguel, se for casa própria, com a prestação da casa ou da casa, luz, supermercado, gasolina, tratamento, material escolar, tênis, tudo que você tiver, lazer, tudo que você tem. Por quê? A partir do Uhum. momento que você. Porque a maioria das mães vai falar, doutor, eu quero aumentar o valor da pensão. Mas eu pergunto, você sabe qual a despesa que ela tem? Ah, eu acho. Eu acho já quebrou a frase. Por quê? A partir do momento que você tem uma tabela, você vai ter, ó, eu tenho uma média de gasto. Eu gasto entre 1.500 a R$ 2.000 por mês. Mesmo eu Uhum. não estando trabalhando. Então eu tenho que me virar. Às vezes. Então você dá seus pulos para conseguir. Então, o É. primeiro ponto, juntar todas as despesas que você tem atual. Segundo ponto, o que você pode fazer para estar regularizando isso? É É. pedindo para o juiz fixar uma pensão para os seus filhos. Quando a Uhum. gente entra com processo na justiça, tem algumas mães que perguntam, doutor, eu vou demorar a receber? Normalmente não demora a receber porque a gente entra com processo, o juiz determina os alimentos provisórios, então, ou seja, 2 filhos, o mínimo é isso. Doutor, vai receber menos? Não, isso é o mínimo. Mas, doutor, tem possibilidade de eu receber menos que 500? Jamais. Jamais. Uhum. Mas o juiz ele vai fixar os alimentos provisórios. Doutor, Uhum. isso garante com que o pai pague? Não. Ele só deve pagar a partir do momento que a notificação chegar nele. Uhum. Então, eu vejo algumas mães que a gente vai entrar com o processo, ou a gente escuta alguns relatos, que ela vai entrar com o processo, ela liga pro pai na hora, ó, acabei de entrar com o processo, você vai ver. Aí o cara não atende oficial de justiça mais, aí o cara esconde. Isso atrasa os filhos a receber pensão. Ele fala que, como não trabalho com assinada, eu não posso comprovar que ele ganha bem. Aí eu digo, mas o juiz pode pedir a quebra de sigilo da conta. Sim. Não, e fora. Porque assim, ó, o primeiro ponto é que mesmo ele estando desempregado, ele já deveria pagar mais. Agora, Uhum. dentro do processo, a gente consegue expedir ofício na fase de produção de provas para ver os últimos até 3 anos de movimentação bancária dele, se ele Uhum. tem veículo no nome, se ele tem registro em algum cartório de algum bem. Ou seja, ele não tem como esconder. Porque vamos supor, ele fala, eu estou desempregado, eu recebo R$ 1.000 por mês. Perfeito. Aí vai puxar os extratos da conta dele, ele tem lá R$ 80.000 de movimentação bancária. Se você for dividir R$ 80.000 de movimentação bancária por 12, ele recebe uma média de 7 mil por mês, 6.800 por mês. Então, é, não tem como ele esconder mais. Segundo Uhum. ponto, ele paga, você diz que ele tem a casa própria, ele paga uma prestação. É, R$ 1.000 ele paga por mês. Ou seja, então ele é melhor ele fazer o seguinte, ele arrumar um barraco para ele morar, se virar, alugar essa casa para ela se pagar a prestação, do que ele pagar um valor maior de prestação do que para um filho, entende? Então, Uhum. é absurdo, mas é o que eu disse para você, tudo dá para ser corrigido e regularizado. Até porque você também me contou que ele vem de 2 em 2 meses visitar. Então, desse processo, você pode pedir abandono afetivo, pedir para o juiz determinar, porque, como eu disse para você no início, ele não tem dia para levar e buscar. No Uhum. processo que a gente entra de alimentos, é possível determinar o dia que ele vai levar, buscar as responsabilidades dele. Se ele não Uhum. cumprir, você pode pedir multa, você pode pedir executar ele. Tem várias formas de fazer o pai ele aprender a ter responsabilidade, viu? É, ele morava aqui do meu lado, ele não tinha, imagine longe, aí que ele não tem mesmo. Mas eu falo assim, a gente sempre costuma dizer que existe 2 tipos de pais. Existe aquele pai que ele é o pai que é o pai justo. O que é o pai Uhum. justo? É aquele pai que entende que não existe ex-filho, que é o pai que vai ajudar a regularizar. E existe aquele pai que a gente chama de pai. Vou pegar uma expressão aqui mais educada. Aquele pai espertinho, vamos colocar esperto, que ele acha que não vai pagar, que ele fala, eu quero ver quem vai fazer isso. Só que é o melhor pai para processar. Você sabe por quê? Porque a gente fala que ele é uma onça, né? Quando ele fala com a mãe, quando a gente entra na justiça, ele vira um gatinho, você acredita? Você vê Acredito. o medo, você vê o medo que fica na audiência.
Pois é. Até pia. Então, assim, é, É porque existe eu acho que forma é de ser pouco reais, regularizado. sabe? E- E ele, meu filho é muito seletivo, ele não come toda coisa. Aí tem vezes que eu não trabalho, né? Tem vezes que eu não tenho. Aí eu tenho que estar pedindo meu pai, minha mãe, ou até mesmo ele. Aí tem vezes que ele diz que não tem. Mas quando ele tem, ele manda, sabe? Mas não é toda vida. Aí eu disse pra ele, rapaz, aumenta essa pensão, porque tu já tá com 5 anos dando R$ 500. Aí ele manda eu ir pro juiz, que o juiz vai baixar mais. Aí esse era meu medo, de eu ir e baixar mais. mas hoje para baixar, porque hoje um pai desempregado ele teria que pagar para um filho 480. Então, assim, nem se ele quiser, nem se vocês dois quiserem, eu acredito que vocês conseguem. Então, assim, de verdade, dá para ser regularizado, tá? Não precisa ficar com medo, porque ele faz isso para te ameaçar. Só que eu costumo dizer aqui para as pessoas que acompanham o nosso trabalho que existe a opinião e existe a informação, que são duas coisas totalmente diferentes. Felipe, me explica melhor. Vamos supor que eu tô com uma dor agora aqui, ó, na barriga. Se eu ligar agora para um vizinho meu, ele vai falar: sabe o que que é isso aí? Isso aí é gases. Se eu É ligar verdade. para outra pessoa e falar para um vizinho meu, outra pessoa falar: ó, o que que é isso que você acha? Sabe o que que é isso? Não é nada, não, vai passar. Isso é o que? Opinião. Agora, Uhum. onde que eu vou entender a informação? Eu vou num médico, o médico vai tirar um raio-x, aí o médico vai falar: não, ô, Felipe, isso aí que você tem é pedra nos rins. Se alguém chegar e eu falar: não, eu tô com dor aqui, a pessoa falar: não, isso é gases. Você entendeu que eu não tenho mais opinião dos outros, eu tenho que ter informação, então eu não preciso nem preocupar mais. Então, são dois tipos que eu sempre gosto de destacar que o conhecimento ele vai te colocar à frente dele e segundo, o conhecimento ele te dá essa munição para não cair, por exemplo, em ameaça, violência psicológica, mentira. Então, dá para regularizar, dá para melhorar isso aí, tá bom? Hoje o senhor me chamando direto, como você falou que ia chamar, né? Pra gente ver como é que vai ficar. Sim, eu vou te chamar daqui a pouco, tá bom? Obrigada, viu, doutor? De nada, Deus abençoe seu dia. Igualmente. Tchau. Tchau. Olha, gente, só para a gente deixar claro, hoje inúmeras pessoas chamam a gente informando o mesmo problema. Doutor, o pai ameaça. Doutor, o pai diz que não vai pagar. Doutor, o pai tem pai que fala que vai pegar a guarda da criança. Aí a mãe fica com medo. Aí você pergunta: mãe, qual que é o nome da professora? O pai sabe o nome da professora dele no colégio? Não, não sei. Ô mãe, o pai já sabe pelo menos o boletim do menino? Não, não sabe. Como que vai pegar a guarda? O juiz vai tirar a guarda sua, que você tem quantidade de tempo, que já tem uma rotina, e vai passar para um pai que não sabe o nome da professora, mãe. Aí a mãe tá com medo de perder a guarda do pai. Então, do pai da criança. Então, é um absurdo que a gente vê no dia a dia, mas sempre eu estou aqui para trazer informações para vocês, sempre deixar você um passo à frente do pai. Se você tem alguma dúvida, me chama aqui. Eu vou chamar mais uma pessoa para entrar aqui para a gente tirar mais dúvidas. E quero dizer para vocês que daqui a pouco eu vou deixar um formulário. Nós estamos lançando agora no mês de fevereiro um programa que é um programa de proteção da mãe solo. Dentro desse programa, eu estou preparando um conteúdo exclusivo para vocês, onde vocês vão poder ficar um passo à frente do pai. Um manual prático para você entender como que você vai unir prova, como que você vai fazer um cliente oculto. Por exemplo, nesse caso, a cliente diz que o pai é pedreiro. Se ela usar a estratégia que a gente vai passar nesse manual, como cliente oculto, sabe o que ela pode fazer? Ela pode fazer uma solicitação de serviço de um número desconhecido com esse pai para ver quanto que ele ganha por mês. Perdão, quanto que ele cobra no orçamento. Aí a gente já quebra a crença que ele não tem renda, porque ele mesmo falou quanto que ele cobra para fazer um serviço. Então, dentro desse manual que a gente vai criar um curso que a gente está fazendo para as mães, é para vocês aplicarem de maneira prática, tá? Por quê? Olha isso aqui que eu vou falar para vocês que é importante. Algumas mães vão falar: doutor, mas eu vou fazer isso depois. Tá, eu vou deixar para depois, mas todo mês que você deixa, você, principalmente você que não tivesse deixado regularizado na justiça, você não consegue receber nada de boca.
Então, por que que, Felipe, você está criando esse manual? Justamente para te colocar um passo à frente do pai. Eu estou preparando, gente, cada segundo dessas aulas que eu estou fazendo, eu estou gravando assim totalmente específico para você, tá? Inclusive a gente vai deixar esse formulário para você receber de maneira antecipada, preencher primeiro o formulário para você receber o link desse grupo, porque ele vai ser um grupo fechado, tá? A gente não vai conseguir colocar todas as pessoas, porque a gente vai ter encontros onde eu vou tirar dúvida, igual eu estou fazendo aqui agora, mas peço para vocês, gente, busquem conhecimento, que sempre a gente está passando informações para vocês. Eu vou chamar a próxima mãe, vai mandando as dúvidas que vocês têm, que eu vou escolher aqui para tirar, e nesse botão aqui do compartilhar, compartilhe com 5 mães que precisam entender melhor sobre seus direitos, tá? Porque eu vou chamar uma pessoa aqui, eu tenho certeza que, porque toda vez que eu chamo alguém aqui, a informação é ouro para muitas mães. Então, se você tem alguma amiga, conhece alguém que está passando por isso, chama ela aqui que vai fazer diferença, tá? Vamos para a próxima. Deixa eu escolher aqui, rolar o dedo, vamos. Acabei de chamar aqui. Eu. Oi, tudo bem? Oi, tudo? Então tá bom, Um- é um prazer. o prazer é todo meu. Uma informação, assim, ó, o meu, ele tem empresa. Ele é empresário, só que, porém, botou lá que tá desempregado e paga 450 de pensão. Jesus. E deixa eu te fazer uma pergunta. Foi estipulado na justiça a pensão? Foi porque quando saiu o nosso divórcio, eu não me importava muito com pensão, enfim. Daí foi estimulado 350. Ele me pagou até há pouco tempo 350 e nunca mais tinha pagado esse valor. Aumentou agora para os 450, mas ele tem empresa em redes sociais, tudo. Já, Jesus amado. E deixa eu te fazer outra pergunta. Esse processo ele foi finalizado, né? Foi finalizado, já saiu meu divórcio, tudo. E o pai ele tem mais filhos? Como está sendo a situação dele? Sim, ele tem um menor de 3 anos. Tá. Porque, olha que legal que eu vou te explicar. Que notícia boa. E tem muitas mães que passam por isso. Toda vez que você faz um acordo na justiça, primeiro, esse acordo, graças a Deus, não é para sempre, mãe. Então pode ficar tranquila que ele não é para sempre, ele é vitalício. Sempre que tiver alguma modificação, primeiro, na capacidade do pai ou na necessidade da criança, a gente pode pedir para mudar o acordo, tá? Então, primeiro ponto. Quem fez acordo errado, porque a gente tem relatos de mães que falam, doutor, eu queria tanto sair do relacionamento que se ele colocar R$ 100 lá, eu ia aceitar. Foi bem isso que aconteceu comigo. Então, olha pra você ver. Então, por quê? Porque às vezes quer desvincular emocionalmente do pai. Então, tem mãe que ele vai optar por essa opção. Porém, qual que é o remédio para a gente conseguir resolver? Toda vez que a gente quer modificar essa pensão, a gente pode entrar com uma ação que chama ação revisional de alimentos. Olha que legal que eu vou te passar aqui agora, tá? E depois eu vou conversar com mais detalhes com você, tá? Dentro da ação revisional de alimentos, a gente mostra para o juiz, primeiro ponto, qual que é o padrão de vida desse pai. Por quê? Para eu justificar para aumentar a pensão, eu preciso justificar por que eu estou pedindo um aumento. Então vamos primeiro pelo pai, depois a gente vai pelo filho, tá? Pelo pai, primeiro pelo pai, a gente junta no processo. Você disse que ele tem estilo de vida em redes sociais. Sim. Se ele tem E empresa. agora no Natal, o filho dele pediu um tênis. O tênis custava o quê? R$ 500. Ele falou, não, pede pro teu pai. Ele ficou esperando o tênis. E não, nem um tênis, que é o mínimo. É um absurdo, Não né? pega ele várias vezes fica o final de semana todo esperando o pai, não pega, tipo, isso me magoa bastante como mãe, sabe? Faço meu papel de pai e mãe, mas mesmo assim, né? É um absurdo, porque o pai, ele, assim, ele já tá pagando pouco, ganhando mais, ganhando bem, tendo empresa. E E não, posta, nossa, só o closet do quarto deles foi alguns mil. não. Mas o que que a gente faz? Porque a criança, o seu filho, ele sempre tem que acompanhar o estilo de vida dele. Sempre que ele ganhar mais, o seu filho também tem que ter um padrão de vida que vai aumentar, tá? Então isso é bom.
Agora, como que eu altero? Porque eu lá atrás a gente estabeleceu um valor que foi mínimo. Como que eu altero? Olha a notícia boa. Primeiro, a gente pega através do cartão do CNPJ dele, a gente consegue ver capital social da empresa dele, ver se a empresa dele tem movimentação bancária, olhar nas redes sociais a empresa desse pai para Só que entender o detalhe, tamanho. tudo já pra ele não dar pro filho dele, é tudo no nome da esposa dele. Só que, Mas ele é porém, casado? ele é casado, aham. Só que, porém, eles casaram agora no papel. Eles estão casados. E eles foram casados pela comunhão universo parcial, Ai, separação? nessa parte eu não sei, nunca. Porque se ele casou com comunhão parcial de bens, ela talvez não saiba, mas ela entrou numa enrascada, porque tudo que é dela, perdão, parcial de bens, tudo que eles adquirirem durante a união, ela tem metade, a gente consegue cobrar metade dela, entendeu? Então, se ela, por exemplo, se ele é casado com ela agora, ele casou, aí ela vai e compra, os dois vão e compram um carro. Só que tá no nome dela. Só Sim, que os carros metade é estão tudo no dele. nome dela. A Só que, empresa tá no nome dos dois. olha aí, metade é dele. Então, dá pra ser resolvido. Como? Porque hoje não tem como. Porque tem pai que fala, eu vou esconder, mas não tem como esconder. Tudo hoje é digital, tudo hoje é internet. É muito difícil um pai esconder. Então, nesse caso seu, o que a gente pode fazer? Eu vou falar um pouco mais no geral. Depois eu vou te chamar para explicar no específico quais são as estratégias específicas que a gente pode fazer. Mas dentro do geral é o quê? Primeiro, analisar hoje a empresa dele, ver se tem rede social, ver dentro do Google, no próprio Google a gente consegue puxar o contrato social da empresa, capital social da empresa, fazer uma solicitação de serviço dessa empresa com ele e a gente entender uma média que ele vai ter de lucro ali, tá? Segundo ponto, no processo a gente consegue ver os 3 últimos anos de movimentação bancária dele. Se ele tiver algum registro no nome dele, a gente consegue puxar também para a gente chegar no valor justo, tá? Então, esses são os pontos do pai. Agora, tem outro lado também que são as crianças. É um filho ou 2 filhos? Um filho. É um filho. E ele já tem 13 anos. Mas recebe até os 24. Ah, de homem é até os 24. Achei Homem, que era só até os mulher, se 18. vai estudando até os 24 anos. Então, ou seja, tem mais 11, ela tá com 11 anos, tem mais 13. 13, É um 13, guri. então tem mais 11 anos para receber. 11 anos vezes 12 meses, são muitos meses que tem. Se a gente colocar no ponto do lápis aqui, uma diferença, se colocar uma diferença aqui de R$ 500, você vai ver que dá quase 500 mil. E deixaria de receber por não acionar a justiça. E o outro lado, pode perguntar, perdão. Esse valor que ele paga dos 450, isso é baseado na renda que ele recebia? Que ele colocou lá, né? Estimulou, na verdade, porque ele sempre foi uma pessoa que ganhou bem, né? Mas é o que eu disse, sempre dá para mudar. Na época do divórcio, igual eu te falei, às vezes tem alguns empecilhos, né? Que fazem com que haja na emoção, sem razão. Aí, né? Porque a razão você vai pensar, peraí, se eu colocar esse dinheiro, será que eu vou conseguir? Será que depois que eu for matricular no colégio? Enfim. Agora, qual que é o segundo ponto? É juntar para o juiz todas as despesas que você tem hoje com o seu filho. Então, despesa que você tem na sua casa com compra, gasolina, lazer, colégio, internet, água, luz, IPTU, porque a gente mostra para o juiz aqui, ó, excelência, hoje ele tem um gasto hoje de R$ 3.000. O pai hoje ele tem um faturamento de 70 mil por mês e um prolabore de 10. A criança, ela teria que receber uma média de 2.500 a 3.000. Não tá certo esse valor. Aí o juiz vai alterar o valor da pensão para começar a receber o valor certo. Sim, e ainda totalmente atrasa, né? Tipo, era pro dia 5, passou pro dia 10, passou pro dia 15, agora é dia 30. E chega dia 30 e ainda mando mensagem pra ele, sabe o que ele me responde? Nossa, tu tá pior que os meus serventes de obra. Olha aí pra você ver. Tipo, uma humilhação, sabe? Como coisa que eu tô, Quando sabe? tá pedindo dinheiro pra ele, né? Quando Aí fosse, ainda ele é fala, pra eu não você, te né? devo, é só a pensão. Eu tenho até meia-noite pra te mandar o dinheiro.
É um absurdo. Olha, o que que você pode fazer? É assim, primeiro, juntar as despesas que você tem hoje, água, luz, supermercado, e, paralelamente, entrar com um pedido revisional de alimentos. Qual que é a notícia boa nesse processo? O pai que ele normalmente ele age dessa forma é o pai que eu acabei de chamar ele de tigre, de leão. Eu quebro meu AB. Ele Se é não bem for, quando chegar na audiência, ou quando o oficial de justiça notificar ele, ele vira um gatinho. De medo, perna gela, não dorme à noite, barriga fica fria, aí Só fica que ele acha pensando que eu no. nunca vou ir atrás, porque eu nunca fui nem no meu divórcio. O que tu botar tá tudo certo, minha paz vale ouro, tá tudo certo. Daí foi isso, eu recebi ainda quando, tipo assim, ó, caiu na minha conta, ó, vou começar a mandar pensão. Só que eu não acho certo, entendeu? Porque o meu filho tipo, me cobra bastante. Eu, mãe, cadê meu pai e tal? E eu acabo cobrando dele e fico chato, sabe? E outra coisa, se você já tem uma sentença e já tem determinados dias dele buscar, porque você diz que o pai não está visitando, e a gente vai para Não, outra ele não esfera. busca, ele não sabe nem que o guri passou, não. Eu que mandei, ó, pra ti não interessa muito, mas eu tô te mandando, que é uma fase de vida dele que ele tá passando e tal, enfim. Tá visualizando. Porque olha que legal. Vamos separar os pontos. Primeiro, revisional. Agora, quando o pai não visita, você tem duas opções. Você tem a opção de pedir multa por dia que ele não visita, porque você já tem acordo. Então pode entrar com cumprimento de sentença. Excelência, coloca R$ 500 por dia. Dois, você pode pedir. Aí nesse a gente já consegue fazer no processo da revisional, que é o abandono afetivo. Uhum. Dentro desse processo revisional de alimentos, dentro dele mesmo pedir um abandono afetivo. Formar para o juiz que ele está sendo ausente, que nas datas comemorativas ele não comparece, no dia que foi estabelecido, que a criança está tendo prejuízo com expectativa, e que pode. Aí a gente tem que analisar se causou algum dano. Provavelmente sim, mas por quê? Porque vo- você consegue travar isso aí, entendeu? Quanto mais tempo você vai deixando, é pior, porque as coisas normalmente ele não vai melhorar, entende? Até porque você me contou a atitude dele, esnobando, né? Sim, não, Então, ele assim, fala que o Estevão não é mais nenhuma criança, que ele que tem que procurar o pai, que ele tem uma mágoa, porque tipo, teve relacionamentos meus que o Estevão acabou tendo uma afinidade tão boa, acabou chamando de pai, e ele falou que isso foi um absurdo, então ele não tem o mesmo amor que ele sente pelo filho dele, pelo Estevão. Umas coisas assim, infantil. e isso dentro do processo, vocês passam por um psicólogo, isso tudo precisa ser relatado para o psicólogo. Porque o psicólogo ele dá um laudo no final, se o pai foi ausente, o que que o pai falou, o que que o pai não falou, como que a criança vê o pai. Então, como você também. Porque tem coisa que ele não falou para a criança, que você foi o filtro. E com o psicólogo precisa de filtro, não, é soltar tudo que aconteceu. Sim. Porque ele pode ser muito prejudicado. Porque olha para você ver uma coisa assim que é interessante eu te falar. O valor que ele paga de pensão hoje é menor do que um pai que não tem nada. Vamos supor que você entrasse nessa live que faz o Dr. Felipe. O pai do meu filho hoje ele tá morando na rua, ele não faz nada, ele fica na rua. Quanto que ele tem que pagar? 480. Não, mas doutor, ele mora na rua. 480. Mas doutor, por que 480? Porque é o mínimo. Mínimo por quê? Uai, porque a criança precisa comer, ela precisa Já tá pagando vestir. muito, então. Só que E no ele tá pagando o mínimo, mínimo de um pai desempregado. Isso que é o pior. Ele tá pagando o mínimo de um pai desempregado. Então, ou seja, a sua chance é absurdo de subir esse valor e de regularizar. Porque pai tem empresa, então ele tem lugar fixo, pai tem patrimônio, então dá para, com certeza, dá para regularizar e melhorar isso aí. Por quê? Lembra disso. Quanto mais tempo passa, pior fica. Por quê? Vai perdendo vínculo, aí vai deixando, aí vai. Só que isso lá no futuro chega com juros, entende? Então, minha sugestão é não deixar, de verdade, não deixar fazer o que é justo. Por quê? Porque hoje, você concorda comigo se o pai pagar um pouco a mais de pensão, dá para dar um estilo de vida, que eu sei que você dá o melhor, mas eu falo,
nada é tão bom que não possa ser melhorado. Então, às vezes matricular, não sei se ele está Fala fazendo, mas no inglês, no judô, no futebol, você consegue dar mais recurso pro nem filho. eu tô indo correr atrás disso, porque ele jogava no Grêmio, tirar ele pra mim mais pesado, sabe? Nem na escola, o guri, que eu Não, mas a gente vai te ajudar a regularizar. Vou fazer o seguinte, você consegue me mandar um direct agora? Porque aí Uhum. eu marco seu atendimento daqui a pouco, pode ser, com a equipe? Pode, te mando sim. Tá bom? Mas você tem alguma dúvida por enquanto? Não, era isso mesmo. Mas ficou claro? Ficou bem claro. Eu vou estar te chamando ali no direct. E deixa eu te fazer uma pergunta. Do que eu disse pra você aqui, você acha que mudou sua consciência? Ou você já sabia? O que que você achou depois do que eu te disse? Não, mudou bastante, que nem tu tava explicando pra outra moça ali que tava na live, que ele também falava pra mim, ai, vai na justiça e tal, que tu vai isso, tu vai aquilo, e eu nunca quis ir, sabe? Não É, sabia, não tinha uma noção assim. sim. Mas, assim, dá pra. Até escutei da quebra de sigilo bancário, até comentei com ele. Daí ele disse, ah, vai quebrar o quê? Se nada no meu nome, tu acha que eu sou burro? Nada Então, no meu nome, nem o carro que eu ando já tá no meu nome. mas você sabia que eu, assim, vou falar algo pessoal meu. Eu, particularmente, lógico que a gente tem uma equipe aqui de advogados, mas eu, Felipe, particularmente, é o pai que eu mais gosto de processar. É aquele pai que. Por quê? Eu falo pra mãe assim, ó, você vai fazer o seguinte, você vai agir ao contrário dele. Seja fria. Não bate de frente. Você vai perder se você bater de frente. Age friamente com ele. Ele vai Não, começar e a tarefa detalhe, ele manda diferente. pensão porque eu ameaço ele mandar os prints pra mulher dele. Só por Olha aí. isso. Ele atrasa até o final, assim, eu digo, tá, então tá, eu sou muito boa porque eu nunca fui em justiça, eu nunca quis prejudicar nada, sabe? Eu digo, então, peraí, porque tu é pai só quando eu te dou as pontas. Peraí que eu vou mandar pra tua mulher, então. Nossa, não dá 5 minutos, ele me manda aqui. Olha aí. Mas isso aí, o que que é bom fazer? Igual eu falei, é, quando o pai ele é desse jeito, a gente tem prazer. Por quê? Porque se você agir de acordo com o que a gente fala pra você, olha, seja fria, se ele chegar e te ameaçar, você não discute, finge. Se ele ameaçar, não, ameaçar tem que ir na delegacia. Eu tô falando se ele, não vou pagar, você vai ver, quero ver quem faz isso, você fala, é verdade, você é fera, você entende, mas é verdade. Seja indiferente com ele, que ele vai começar, peraí, por que que ela tá assim? O que que ela tá diferente? Aí ela tá lá, ele tá tranquilo na casa dele, né? Quando vê, bate lá ou no celular dele, o oficial de justiça manda, oi, falo com. Aí ele, sim. Aí vai mandando notificação. Quando ele abre o processo, peraí, ela conseguiu acesso ao meu movimento. Ele conseguiu ter acesso a meus cartões de CNPJ, minhas empresas, meus documentos. O que ela fez? Aí quando ele vem ao liminar lá, se passar um salário mínimo, mas eu tenho que pagar um salário mínimo, aí ele vai procurar um advogado, porque ele não te ouviu. Você ficava assim, ó, paga. Aí ele, não, vou pagar não. Aí ele vai precisar sentar na mesa do advogado, o advogado olhar para ele e falar, amigo, a gente pode entrar com recurso, mas enquanto não sair nenhuma decisão contrária, você deve pagar. Mas, doutor, e se eu não pagar, você vai ser preso? Você tem CNPJ, você bloqueia sua vida. Você quer passar por isso? Não, então você paga. Aí ele vai começar a lembrar de. Aí lembra que as pirraças? Ele vai começar a colocar na cabeça. Como que eu fui. Perdão, mas como que eu fui burro? Como que eu fui burro de falar uns negócios desses, né? O que que eu tinha na cabeça? Eu tinha minhoca. Porque precisou de um juiz ir lá pregar ele pra ele aprender. Tá bom, Então, então. tá? Fica tranquilo que vai dar tudo certo. Conta com a gente. Manda um direct aí agora que eu vou te orientar, tá? Tá bom, obrigada. Com Deus, tchau. Mas, gente, vocês estão vendo que tem pai que esconde atrás do desemprego, tem pai que ele vai esconder atrás do CNPJ, que é através de outra pessoa. Então, dá para ser regularizado e dá para sair dessa situação, desde que vocês tenham informação. Isso é muito importante a gente destacar novamente. E quero deixar para vocês uma cereja do bolo aqui. Sexta-feira, eu vou fazer outra live dessas 2 horas. E eu vou chamar 2 pessoas, tá? Vou chamar 2 pessoas para a gente conversar ao vivo.
E antes de responder a última pergunta, manda a dúvida aqui, porque eu vou responder uma dúvida, tá? Eu só quero lembrar vocês que eu tô criando, eu tô passando aqui para vocês, gente, de maneira exclusiva. Nós estamos criando um produto para as mães que chama PPPS, PPMS, Programa de Proteção da Mãe Solo. Dentro desse curso que a gente está desenvolvendo, eu vou ensinar vocês, mãe, como vocês vão produzir prova, se vocês forem entrar com algum advogado com processo, como que vocês vão pegar os registros do pai para você conseguir comprovar a renda dele, como que você vai conseguir fazer que o pai seja presente dentro da vida do seu filho. Então, eu estou passando para vocês um manual prático, tá? E a gente tá lançando a gente vai lançar o formulário e eu vou mandar para vocês, vou deixar no meu store para vocês preencher hoje, que a gente vai deixar por poucas horas. Inclusive, eu tinha chamado uma das pessoas que estão aqui, ela saiu. Aqui, ó, Luciana. Luciana, sexta-feira, 2 horas, eu vou te chamar, hein? 2 horas. Eu chamei você que sorteei, só que você não atendeu e saiu, mas a gente vai 2 horas. Então, deixa eu responder a última pergunta aqui. Vamos lá, deixa eu escolher uma aqui boa. Ó, olha esse aqui, ó. Tenho 2 filhos, ele paga R$ 120 de pensão para cada, mas é a hora de comprar material escolar, comida, e ele não paga. Vamos lá, mãe. Primeiro ponto, ele tem que pagar o mínimo. Se ele for desempregado, 455, 480. Aumentou agora. 480. Toda despesa, mãe, agora virou o ano de material escolar, dentista, uniforme, exame, consulta. Ele tem que ajudar com metade. Doutor, como que faz isso? Precisa ser regularizado. Porém, ele precisa ajudar com o mínimo. Doutor, se não ajudar, prisão no pai, bloqueio de conta, bloqueio do veículo. Mas existe sim uma forma de fazer isso ser regularizado, tá? E não ficar a responsabilidade só com a mãe. Porque eu acredito que a mãe, olha, a mãe é tudo. Mãe é tudo. Mãe é que preocupa, mãe é que carrega, mãe é que está com a criança, mãe é o que tira o dela para dar para a criança. Então, sim, ela merece proteção, ela merece apoio, ela merece que as despesas sejam divididas e sempre contem comigo, porque eu estou aqui por isso, para trazer justiça, para mostrar que vocês, que o pai também tem a responsabilidade dele e que vocês podem dividir sim as despesas, apesar de alguns casos a mãe ter um desequilíbrio no cuidado, no amor, no carinho, que, que eu acho extraordinário. Tá? Ó, sexta-feira, 2 horas, estou aqui. Daqui a pouco eu vou deixar o formulário. Preencham para vocês não ficarem, não perderem a vaga de vocês, tá? Um dia abençoado a todos. Espero sexta-feira, às 2 horas. Conto com vocês. Tamo junto. Até sexta.